Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô gravando um vídeo, Tudo Junto Misturado Crafts, que é um vídeo voltado a perguntas que as pessoas me fizeram, né, ao longo desse mês aí. Peguei as últimas, né, então foi durante o mês. Então vamos lá. Se você quiser saber quais são essas perguntas e respostas, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, é o seguinte, meu cabelo tá assim meio, né, rebelde, porque tem um ventilador atrás de mim, que hoje o dia aqui tá meio quente. E então, eu vou parecer meio descabelada aí pra vocês, não assustem não. Eu prefiro ventilador atrás de mim do que aqui em cima, que eu acho. Eu prefiro ele ali. E outra coisa se vocês estiverem ouvindo barulho de. Aqui estão reformando o edifício aqui do lado, então tem esse barulho, vai ter esse barulho de marteladas ao fundo. Vamos lá. Então, eu separei as perguntas, tá? Separei só 15 perguntas, mas elas estão meio que interligadas, então o vídeo não vai ficar muito comprido. Bom, deixa eu deixar claro uma situação. As perguntas foram feitas por pessoas que já trabalham com encardenação, cartonagem, e também por pessoas que estão começando agora. Então, talvez eu venha falar algumas coisas mais técnicas que as pessoas que estão começando agora não vão entender. Então aí eu peço para que vocês deem uma olhada no nosso canal, tem vários bate-papos, tem várias tags respondidas, onde eu entro mais detalhadamente nos assuntos, nas áreas que a gente vai abordar nesse vídeo, tá? Então, se você ficar um pouco perdido, além de poder mandar as mensagens ou as perguntas para mim aí nos comentários ou por mensagens no Facebook, pode mandar. Vocês têm essa liberdade. Só que eu não vou ficar definindo muitos termos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Muito extenso. Primeira pergunta. Então, preciso fazer uns bloquinhos. Para cortar o sulfite, é mais fácil com estilete, para poder cortar mais folhas ao mesmo tempo? Aí já vem a segunda pergunta que tem a ver, tá? Como você refina uma quantidade grande de papéis para ficar direitinho? Bom, então, esse direitinho que as pessoas se preocupam na hora de refilar um miolo, né, seja de blocos ou de cadernos, as pessoas elas têm um pouquinho assim de dificuldade, porque dependendo de como você refilar, você pode deixar na abertura do miolo as folhas com degrauzinho. Quando a gente fala degrauzinho, é quando elas criam diferença de folha para folha, tá? Esse degrau a gente chama também de repuxo. Isso pode acontecer na hora de refilar esse miolo ou durante a costura. Se você coloca uma tensão maior na costura, ela tende a puxar um pouquinho mais um caderno e o outro, aí cria esses degraus, tá? E na hora do refile, na hora que você alinhou, você não teve, não manteve a firmeza, a tensão na hora de cortar, passar o estilete. Então, pode ser que um ficou desigual ao outro. Outra coisa também que acontece quando a gente refila é quando a gente pegou um determinado volume e ele cria um desenho, porque a gente brincou, ou melhor, dançou com estilete. E ele fica retinho, mas se você olhar, ele ficou um desenho do corte, tá? E isso também acontece. Quanto a quantidades, quanto mais folhas tiver o seu miolo, né, os cadernos que você preparar, mais difícil, se você não tiver uma prática, vai ser o refile, ok? Então, o que eu aconselho? Até você pegar a prática, você refilando de pouquinho em pouquinho. Vai criar o repuxo? Vai. Mas pelo menos não vai ficar nada torto e nem o desenho ao longo da abertura do livro, do caderno, aquele desenho marcado que você dançou com o estilete, tá? Ou ele fica tipo mastigado. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Refilem de pouquinho em pouquinho, mesmo que crie um pouquinho degrau ou repuxo, não tem problema, tá? Até porque é artesanal e as pessoas têm que entender que você fez aquilo manualmente, né? Você não tem uma
uma refiladora automática, né, elétrica, para fazer isso. Então, é a dica que eu dou. A outra dica é você fazer o corte manual. O corte manual é aquele corte em que, quando você olha o miolo, parece que ele foi cortado, parece que a gente rasgou, tá? E na verdade nós não rasgamos, nós fizemos o corte de uma forma mais manual, tá? Com o uso de dobradeira de osso, ou com uma dica que eu dou para os meus alunos, com faca, né? Faca sem serrinha, que lisa, já bem usada, que a gente costuma falar, a faca tá cega, né? Essas facas cegas, que a gente também pode usar para fazer esse refil. Quem quiser se aprofundar mais, é só entrar em contato comigo que eu mostro como é feito. Não é refil, é um corte do miolo. E por ele ficar com essas rebabinhas, ele camufla esses degraus, tá? E eu, na minha opinião, acho mais charmoso, ok? Então, se vocês tiverem interesse em se aprofundar sobre esse tipo de corte, é só mandar uma mensagem para mim, escrever aí embaixo que eu dou dicas e mostro os vídeos onde vocês podem ver esse tipo de refil, ou de corte, tá ok? Bom, então já respondi 2 perguntas, vamos para a terceira. Qual papel você usa para laminar os tecidos? Aí a quarta e a quinta também é relacionada, tá? Você só usa papel arroz para laminar? Esse papel arroz que você fala é o mesmo usado na culinária? Foram 3 meninas que me fizeram essa pergunta. Essas 3 perguntas que estão relacionadas. Bom, vamos lá. Eu não uso apenas o papel arroz, tá? O papel arroz, quando eu falo que eu uso para laminar o tecido, é quando o cliente me permite usar papel arroz. Por quê? O papel arroz ele é um papel caro, tá? Então, dependendo do projeto, se é um projeto assim que eu consiga encaixar o papel arroz no orçamento, aí eu uso. Mas quando eu lamino, eu já falei que eu não sou muito fã, e comigo não tem esse negócio do tecido dançar, né, que as pessoas alegam, falam, quando a gente lamina o tecido não dança. Eu acho que cada um tem um jeito de trabalhar, né? Então eu me acostumei a não refilar, ou melhor, a não laminar o tecido. Às vezes quem está começando agora tem uma certa dificuldade de trabalhar com ele solto, né? Prefere laminar. Bom, enfim. Quando eu lamino, como eu falei, em casos de que o tecido é mais claro, né, o fundo é mais claro, então o cinza vai interferir na cor desse fundo do tecido. Quando o tecido é muito delicadinho, eu preciso dar uma estruturada nele. Ou quando a trama é muito aberta, como no caso do tecido chita, aí eu costumo laminar. Eu gosto de laminar quando o tecido pede em papéis de gramatura até 120, ok? Papéis de 180, ele vai fazer com que o meu projeto ele fique muito durinho, né? O papel fique muito duro, dificilmente maleável. Então, eu não gosto e dependendo, falando tecnicamente para quem já está lá no nível avançado, dependendo da espessura do papelão cinza, corre o risco dele sim rasgar, tá? Na lombada, na coifa, naquele vãozinho entre a lombada e as capas. Então, eu não gosto de usar 180, eu acho que ele fica muito dependendo... Assim, porque o que acontece? Quando a gente está fazendo um projeto, a gente tem todo aquele cuidado de abrir, de manusear e tal. Quando você dá na mão do cliente, e dependendo desse cliente, ele vai abrir de qualquer jeito, vai fazer gato e sapato do teu trabalho. Então, é difícil você, de repente, falar, mas não rasga, não. Se você não sabe como que esse cliente vai mexer com isso. Então, para mim, eu acho que o papel de 120 de gramatura, 90 de gramatura são bons demais para fazer a laminação, ok?
Então, são as gramaturas em que eu prefiro fazer. Outro detalhe, eu não gosto, né, apesar de ser apaixonada pelo papel craft, eu não gosto de usar ele para laminar. E vou explicar o porquê. O papel craft, para quem não sabe, ele é altamente químico, ou seja, o pH dele é muito alto, não é um pH neutro. Ah, mas eu vou fazer um caderninho bobo para a pessoa usar no seu dia a dia, eu não me ligo nesse negócio de pH, de livre de ácido, essas frescuras, tal. Eu vou usar aí no meu dia a dia ou no dia a dia do meu cliente. Ele que vai usar. Bom, ok. Só que tem um detalhe. Eu gosto que meus trabalhos, por isso que eu falo, é de profissional para profissional. Eu gosto que os meus trabalhos, eles sejam trabalhos que as pessoas vão olhar daqui 1, 2 anos e vão falar, puxa, impecável. Eu tenho isso comigo. Já aconteceu de eu fazer trabalhos para mim, que eu já mostrei para os meus alunos em vídeos lá no grupo, eu acho que aqui também tem, se eu não me engano, que ficaram manchados porque eu usei fita adesiva, tá? Então, sendo o papel craft rico em ácido, né, com pH altíssimo, então o que acontece? Dependendo do tecido, da cor do tecido, se você usar o papel craft, com o tempo ele vai amarelar esse tecido. Isso é fato. É só você fazer um teste. Pega um pedacinho do tecidinho branco lá, um algodãozinho, põe, passa cola, dobra ele e coloca lá embaixo e esquece por um tempo. Por quê? Tem a química da cola, mais a química do craft, mais a química do papel. Então, dependendo da conservação desse material, desse projeto, ele vai interferir sim na cor do tecido. Ok? Então, Marcela, particularmente, eu tenho pavor do papel craft para laminação. Então, assim, fica a critério de vocês. Mas Marcela, não uso o papel craft. Eu prefiro pegar um papel, mesmo que seja com química, né? Mas eu dou preferência para os papéis brancos, livres de ácido, gramatura 120, gramatura 90, né? Para que eu tenha um tecido um pouquinho mais maleável. Então eu prefiro trabalhar com esses papéis. Eu não aconselho o papel pardo, né? Como a gente costumava falar antigamente, ou craft, eu não aconselho. Ok? Ainda mais se ele for acima de 180, acima de 120. Que ele é mais, se você pegar papel craft 180 e papel craft branco, você vai ver que ele é mais durinho que o outro, que o branco. Então eu não aconselho, tá? Mas vai de cada um, de como aprendeu e de que gosta. Então, Marcela, não uso. Papel eu já falei. Olha, não é o mesmo usado na culinária, ok? Pelo menos os que eu peguei para trabalhar não tinha nada a ver com o da culinária, que ele é um pouquinho mais compacto, né? Ele parece o de culinária, ele lembra muito o papel vegetal, assim, pela densidade dele. O que eu trabalhei de papel arroz que eu trabalhei são papéis assim, eles parecem um algodão fininho, sabe? Assim, um algodão bem clarinho, bem fininho, clarinho não. Parece que você pegou vários algodões e foi desfiando, até ele ficar bem fininho. Mais ou menos isso aí, tá? Então, não é o papel arroz usado na culinária. É um específico para encadernação. Quem quiser referência, onde eu comprei e tal, é só deixar a mensagem aí nos comentários ou mandar uma mensagem para mim lá no Face que eu respondo onde que eu comprei e tal. Sexta pergunta. Você indica a Crop-A-Dile ou a Big Bite? Olha, eu tenho a Crop. É a que eu mais uso para fazer os furos nas capas e tal, né?
é muito custo-benefício, né? Assim, também tem que ver, eu tenho uma aluna que ela tem um problema, tem tendinite, né? E ela veio me perguntar qual eu indicaria para ela e tal. Bom, a crop realmente você tem que ter uma, né, fazer uma força com a mão para poder perfurar o seu papelão, e quanto maior for a gramatura do seu papelão, mais difícil, né, para você perfurar. Mas ela facilita muito em vista de outros furadores. Nossa, ela tem aquela mola dela que é uma maravilha. A Big Bite, ela é legal por ela ter a mesma função da crop e para ela permitir que a sua área de furação, deixa eu mostrar aqui, dá um exemplo, né? A nossa chega mais ou menos a 2 centímetros de distância, né? A crop. A Big Bite, ela permite você ir um pouquinho além. Então, dependendo da área que você vai perfurar, então é melhor você pegar esse além, né? Se você vai trabalhar com projetos tipo que exija esse tipo de furo mais centralizado do projeto e tal, o ideal é a crop, ou melhor, a Big Bite, tá? A crop é para aproximadamente 2 centímetros da distância das bordas do papelão, 2,5 mais ou menos. Não tenho dado específico aqui, mas deve ser mais ou menos aí, uns 2, 2,5 para dentro, tá? Da borda para dentro. Então, a crop é para esse tipo. Ou se você vai fazer, né, na altura do seu livro, do seu caderno, então é legal você tá usando a crop. Já a big é para quem vai fazer uma furação um pouquinho mais longe da borda, né? Então ela permite você fazer esse tipo de trabalho. Eu diria assim, ó, assim, se você não tem problemas, né, de movimento com as mãos e tal, eu usaria a crop na encadernação e usaria a big na cartonagem. Porque às vezes na cartonagem você precisa fazer o furo para colocar os pezinhos, às vezes precisa fazer um furo para colocar lá no meio o imã, né? Então a big ela seria mais indicada na cartonagem. Agora, se você trabalha com os dois, então eu compraria a big. Agora, se você trabalha só com a encadernação, eu indicaria a crop. Vai ficar claro? Admiro muito seu trabalho. Pena poucas pessoas conhecerem sua dedicação, profissionalismo e conhecimento. Que ferramentas você indica para quem quer começar a encadernar como você? Nossa, eu agradeço quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu fico até sem graça, né? Mas agradeço muito essa admiração, né? Então, muito obrigada mesmo. Quem mandou a pergunta sabe quem é. Então, tem um vídeo aqui no nosso canal que é as 5 ferramentas essenciais e as 5 ferramentas inusitadas. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu já estou abordando nesse vídeo, né, quais são essas ferramentas, e também para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas, basicamente, é estilete, tesoura, né, para tecido, tesoura para papel, base de corte, base de corte, estilete, tesoura para papel, tesoura para tecido, uma ferramenta que você possa usar como dobradeira ou espátula e agulhão, né? Mas eu tenho uma dica lá para os meus alunos, uma aula que foi ao ar, tá lá na loja, que eu postei semana passada, a loja, a aula long stitch com capa de couro, né? Eu ensino a eles como fazerem os furos sem o agulhão, né? E sem a crop, quando for o caso de perfurar o miolo, né? Fazer o furo no miolo. Então eu ensino os alunos. Mas é basicamente isso: agulhão, estilete, tesouras, base de corte
e algum material, alguma ferramenta para você usar como espátula ou dobradeira. Esse barulho tá terrível. Imagina dormindo com esse barulho. Abafa. Continuando. De onde você tira tanta ideia para criar seus papos maravilhosos? Gente, de onde eu tiro ideias? Eu navego muito, né? Sempre tive esse hábito, porque eu trabalhei com marketing, publicidade, né? O design gráfico dentro dessas áreas. E isso exigia muito de mim, né? Pesquisas, estudar o mercado, essas coisas. Então, eu sempre tive muito esse hábito de navegar, né? Atrás de informações, de modelos e tal. Então, eu navego muito. As duas fontes, assim, que me enchem os olhos e bagunça minha cachola aqui na hora de criar o Pinterest e o Flickr, né? São os dois sites, assim, posso dizer, de informações para mim, né? Eu navego muito por eles e eu fico, assim, apaixonada pelas coisas que eu vejo e tal. Clarear um pouco a imagem que estava muito escura. Então, assim, são sites assim que me enchem mesmo de inspiração. Eu não curto fazer o que os outros já fizeram. Acho que vocês podem perceber isso no meus passo a passo. Eu não sou de copiar o que a coleguinha lá fez e tal. Não sou muito fã disso, não. Mas, às vezes, a gente acaba fazendo projetos semelhantes, mas com outra cara, né? Bom, então, aí eu navego muito. Às vezes, isso geralmente é um erro meu, mas eu costumo fazer isso na hora que eu vou dormir. E aí esquece, porque o sono vai embora, porque eu fico naquela vibe de querer fazer, do dia clarear logo para eu colocar a mão nos papéis, nos tecidos e colocar a ideia para funcionar. Então eu tenho esse problema sério de navegar a hora que eu tô deitada na cama para dormir e aí eu começo a mexer no Pinterest ou no Flickr. Claro. Isso é ruim, mas são as fontes da onde eu tiro as ideias. Não que eu copie as ideias, mas que me inspiram a criar outros, né, outros projetos. Vamos para outra. Nona pergunta. Você falou sobre ingratidão no último vídeo. O que é pior, cópia ou ingratidão no mundo virtual? Tenho problemas com cópias, não aceito isso. Como você resolve quando te copiam? Eu falei isso, acho que não foi no diário secreto de um youtuber, se eu não me engano. Acho que foi isso. A ingratidão, ela dói mais pra mim, porque você vê pessoas bandeando para um lado, vamos assim dizer, e esquecendo você, né? Ou a amizade que vocês tiveram, né? O momento em que vocês compartilharam opiniões e tal. Então eu não gosto da ingratidão. Outro dia eu estava vendo um trabalho de uma artesã que ela ensinou a fazer um quadrinho. Na verdade, a moldura para você encaixar a imagem atrás. Esse quadrinho, que eu chamo de quadrinho versátil, tá no meu perfil aí, tá no meu canal. E é praticamente a mesma coisa. Ela mudou uma coisinha ou outra e como eu deixei o papel couro, né, o papelão couro à amostra, ela apenas cobriu com tecido. Então aquilo eu falei, cara, é meu isso aí. Né? A ideia em si, ela mudou o modelo, mas a ideia em si, a essência é minha. Mas eu deixei quieto, não falei nada. Porque da mesma forma, veja, isso não é ingratidão, né? Isso aí é cópia deslavada. Então, da mesma forma que eu falei lá no vídeo, que eu não me importo com as críticas vindas de pessoas que eu não conheço, eu também não me importo com as cópias. Estranho, né? Eu me importo com a ingratidão, mas eu não me importo com as cópias. Porque a partir do momento que eu compartilho conhecimento com vocês, qualquer um pode me copiar. Né? Se a pessoa não tem talento, não tem criatividade, tá ali só para ganhar dinheiro,
não tem prazer, mas sabe copiar, eu posso fazer, né? A consciência dela. Se ela não tem capacidade de criar algo seu, então ela pega do outro e acha que nossa, descobriu a América. Então não me incomoda porque a máscara dela uma hora cai, né? Então, assim, tanto a cópia para mim quanto a crítica não tem peso na minha vida profissional. Me irrita? Claro que me irrita. Me estressa? Claro que me estressa. Mas eu perder tempo em ir atrás dessas pessoas para falar para elas, não. Enquanto a ingratidão, eu até costumo fazer uns desabafos no meu grupo, né? Uns vídeos lá, meio assim. Mas para crítica e para cópia, eu não costumo gastar saliva, não costumo gastar meu tempo, não. Né? A crítica não quer dizer que a pessoa que está me criticando seja 100% profissional. Ainda mais se eu não conheço. E no caso de cópia, coitada, né? Ter que copiar para chamar a atenção é difícil. E aí a outra pessoa fala, não, mas a Marcela Moreira, ela ensinou no vídeo lá no canal dela esse mesmo projeto, a fulana tá copiando. Então vai ficar feio para quem? Para mim ou para ela? Então é isso que você tem que pensar, né? Por isso que eu sempre coloco a data, né? Já faço o vídeo, quer dizer, meu vídeo mostra que se ela apresentou hoje o passo a passo dela, o meu tá há meses lá. Então quem copiou de quem? Eu não vi, mentira. Que é impossível a pessoa ter a mesma ideia que a sua, né? Então, eu acho que você não tem que ligar. Se a pessoa está copiando, posta lá que você dá um jeito de mostrar a data em que você criou, né? E que a pessoa está usando cópia. Não gasta saliva, não. Porque esse tipo de gente, se gastar saliva, é melhor você, né, ignorar. Então é assim que eu faço. E quanto à ingratidão, eu vou começar a fazer isso também. De ignorar as pessoas ingratas.